Começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula. Estamos falando do mundo espiritual, um tema muito importante. E na última aula nós falamos a respeito dos anjos do Senhor e falamos também a respeito do nosso inimigo. Então falamos a respeito do diabo, diabolos, o acusador, o insinuador. Falamos a respeito de Satanás, que é outro nome usado, que é inimigo, adversário. E hoje nós vamos falar também sobre os demônios. Então, demônio vem do termo daimon, que no grego tem uma raiz vinculada a dividir. Então, já percebemos que no bojo vem trazer um sentimento de divisão, chamados demônios, que nada mais são do que anjos caídos. Vamos abrir Mateus capítulo 12, versículo 22, que diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, nós temos aqui a manifestação de um endemoniado que só o Senhor Jesus o expulsa. Então, a palavra daimon vem do termo dai, que é o termo dividir até riquezas, né? Tem um contexto até vinculado a isso. É um espírito de divisão. E veja que é incrível que os divisores, aqueles que queriam dividir, realmente eram os religiosos da época, eram os fariseus. E eles ali estavam querendo falar que Jesus estava expulsando os demônios porque tinha um demônio nele. Então veja que coisa louca, né? Tem um demoninho no Senhor e Jesus então dá uma lição neles. Bom, se existe mesmo então isso que vocês estão falando, eu estou expulsando e tem um demônio na minha vida e estou expulsando outro demônio que está lá, o reino está dividido. Então, a realidade é que o reino das trevas é um reino organizado. Não é um reino como nós muitas vezes vemos, né? A gente vê, existem obviamente demônios, inclusive o termo daimon aqui, são entidades que na época eram até deuses inferiores. Mas vê que tem um contexto espiritual, não é algo que a gente possa simplesmente disputar. É um demoninho, não é bem assim não. O mundo espiritual ele tem como que uma hierarquia também, que nós vamos trabalhar. Mas veja aqui, nesse caso, nós vemos que é falado sobre Beelzebu. Então, havia uma entidade que eles colocavam ali como fosse a principal entidade dos demônios, chamado Beelzebu, que nada mais é que uma alusão a uma entidade chamada Baal-zebub, que era, no passado, inclusive era uma entidade vinculada aos filisteus, que era o senhor das moscas. Então, Baal-zebub nada mais do que o senhor das moscas. Então, culturalmente foi chamado Beelzebu, que nada mais era do que uma entidade, uma divindade cananeia daquela região, né, filisteia também, e que agora os fariseus estavam falando que ele expulsava dessa maneira. Agora, nós temos que entender que o mundo espiritual ele é organizado. Até quando você vê na televisão que está ali um demônio, sai, não saio, sai, não saio. Tudo bem, é um demônio, uma entidade inferior, mas nós temos que entender que o mundo espiritual ele é organizado também. Então principados, potestades, dominadores, tronos, quer dizer, existe uma hierarquia que nós temos que entender, mas temos que primeiro entender
a maneira dessa hierarquia, que é também onde os anjos do Senhor estão colocados e o nosso poder e autoridade que foi delegado. Então eu quero falar hoje sobre uma visão espiritual para nós entendermos, porque às vezes nós ficamos falando, mas bispo, esses demônios, eles estão aqui ao redor, como é que é essa situação, essa história? Então nós vamos falar agora sobre os 3 céus. Então há uma passagem que o apóstolo Paulo nos coloca, que fala a respeito do 3º céu. Vamos ver então 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, nessa passagem, o apóstolo Paulo fala de uma experiência espiritual que ele teve. Ele coloca numa 3ª pessoa, uma forma até, vamos dizer assim, que era usada naquele tempo, mas aí ele vai falar a respeito de algo muito importante. Então, ele fala 3º céu. Bom, se existe 3º céu, nós temos que entender que existe também um 2º céu e um 1º céu. 1º, 2º, 3º céu. Falando desse 3º céu, nós vamos perceber que fala que aqui ele vê a presença de Deus. Olha, ele fala que ele chega até o 3º céu, aonde Deus o coloca, que é nas regiões celestiais. Vamos dizer, vamos colocar aqui o paraíso, o local mais elevado aonde ele tem uma visão a respeito de Deus. E é nesse lugar que ele tem essa visão que nós começamos a trabalhar o 1º, 2º e o 3º céu. Então, o que nós vamos falar? Nesse conjunto que você pode ver aí, nós temos 1º, 2º e 3º céu. 3º céu, nós vamos colocar como o conjunto maior. É o local onde Deus habita. Deus habita em tudo. Então, nesse 3º céu, como eu estava falando, é o local onde está a presença de Deus. Tanto isso é um fato que ele próprio coloca, o apóstolo Paulo, que ele ouve palavras que não dá nem para expressar, palavras inefáveis. Agora, o 2º céu é o local onde estão os anjos do Senhor. Então, vamos dizer, numa hierarquia celestial, quando você toma, vamos dizer, um nível inferior, é o nível onde estão os anjos do Senhor. Querubins, serafins, arcanjos e anjos mensageiros. Então, aí é o local onde está o 2º céu. E o 1º céu é o local onde está o nosso universo visível mesclado com o mundo espiritual. Então você pode ver aí nesse gráfico, em rosa, que fica o mundo espiritual ao redor desse que é o universo nosso físico. Então, o 1º céu nada mais é do que está ao nosso redor. E a Bíblia fala que o inimigo ele foi precipitado. Então, ele foi lançado do lugar onde ele estava, porque quem era ele? Ele não era um querubim? Nesse gráfico você pode ver que essa queda se manifestou do lugar onde ele estava como querubim da guarda, e ele vai ser precipitado no 1º céu. Só lembram que Satanás estava ao redor da terra quando Deus fala com ele no livro de Jó. Então veja que a queda é o quê? Era a condição que ele tinha antes, no 2º céu, nas regiões celestiais. Ele agora é lançado nas profundezas do quê? Do 1º céu, que nada mais é que o universo físico, o nosso tempo limitado, e essa queda nós vemos através, já falamos inclusive, Ezequiel 28, vamos depois citar bem, que fala a respeito da queda desse querubim, e também Isaías 14, onde fala da estrela da manhã que vem a cair e ser precipitado na terra. Então, 1/3 dos anjos que estavam ali, então tem outros querubins, tem outros serafins, tem outros arcanjos, tem outros anjos mensageiros que foram levados, arrebatados por esse querubim que era muito poderoso. Então, nós percebemos que os argumentos desse querubim eram muito fortes, para que 1/3 dos anjos fossem precipitados com ele.
Isso está no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4, que fala a respeito dessa queda. Então é muito interessante a gente perceber todo esse processo espiritual, porque o inimigo e os seus anjos estão ao nosso redor. Então estão aqui precipitados na Terra, nesse nosso universo, vamos dizer assim, físico, que é mesclado com o mundo espiritual. Por isso que num homem só, como era no caso do Gadareno, podiam ter mais de 6.000 demônios, porque não é um contexto físico, é um contexto do mundo espiritual. Por isso que a gente percebe que ali, quando é expulso uma entidade maligna, que quer ser expulso pelos filhos de Seva, então os filhos de Seva falam assim: eu te repreendo no nome de Jesus que Paulo prega. E essa casta, que era uma casta mais elevada na hierarquia, fala: Paulo eu conheço, Jesus, imagina, mas vocês quem são? Quer dizer, ele não tinha o quê? Eles não tinham habilitação espiritual, reconhecimento do mundo espiritual, e apanharam. O endemoniado, com aquela casta, bate nos 7, deixa os 7 pelados. A maior vergonha para um sacerdote é mostrar nudez. Então eles estão ali expostos a um momento de vergonha, por quê? Porque era uma entidade que eles não tinham alcance na hierarquia espiritual. Então, existe hierarquia espiritual e nós vamos trabalhar isso hoje ainda. Vamos agora a um pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas.